Déficit em transações correntes, mais uma vez, no nosso Brasil, e o tão esperado balanço da Nvidia será divulgado hoje. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, 27/8/2025. Bom dia a todos, muito bom dia por aqui, Max Braga. Vamos lá passar nossos minutinhos falando de economia, falando de mercados. Vou direto para o Brasil. Vou analisar os dados que já esperávamos ontem, para dar um pouco mais de clareza para todos vocês. Bom, Brasil, setor externo, né, apresentou déficit nas transações correntes de 7,1 bilhões de dólares em julho, ampliando inclusive o saldo negativo em 12 meses para 75,3 bilhões de dólares, tá? O investimento direto no país somou 8,3 bi, também, tudo de dólar, e no mês, né? E 68 bilhões, 2 no ano. Então, assim, mesmo com um grande investimento externo no país, o déficit ainda é grande, porque, enfim, né, não superou o, o dado de saída, né, de déficit, ainda é insuficiente para compensar todo esse déficit. A balança comercial registrou um superávit de 6,5 bi de dólares, acumulando 53,9 bilhões em 12 meses. E claro, ainda bem, né, porque é um país exportador, principalmente de commodities, então, pelo menos ainda a balança comercial vem tendo resultados ok, né? Nem são extraordinários. Enquanto os investimentos em carteira tiveram saída líquida de 1 bilhão em ações e entrada de 1 bilhão, 1 bilhão não, né? 0,9 bilhão em renda fixa. Então significa ainda aversão a risco nos investidores do Brasil, o que de repente ali é um sinal trocado, tá? Mas, né, é o que está acontecendo. Já sobre o IPCA 15, que foi outro dado que falamos ontem, que estávamos esperando para conversar sobre ele, evidentemente vocês podem ter visto na mídia ou nas notícias, né, a matéria que o IPCA teve uma deflação, o IPCA 15, né? Sim, ele ainda não está fechado de fato, mas é uma prévia. Deflação de 0,14, acumulando 4,95 em 12 meses. Ainda é muito alto, mas a sinalização ali é de menos tração para esses índices de inflação nos próximos períodos, né? Por conta de uma série de outros fatores que eu venho sempre trazendo aqui para todos vocês, a questão dos PMIs de emprego, de empresas de varejo, etc., atividade econômica, é isso que vai se sinalizar se realmente a gente vai ter algo diferente ali nas composições de inflação. E aí, a queda foi puxada agora nesse número pelo grupo de alimentação e bebidas, caiu 0,53%, habitação 1,13% menos e transporte 0,47%. Os serviços mostraram, esses, né, alimentação e bebidas, tiveram queda. Os serviços também mostraram uma desaceleração com a variação de 0,50%, ainda positivo, certo? Mas desacelerou, estava com mais inflacionado. E o núcleo da inflação acelerou, tirando ali, deixando só o núcleo ali dos componentes, acelerou para 0,55. Então ainda evidencia alguma resiliência, né, em todo esse escopo de coisas. Os preços administrados recuaram 0,61, né, 0,61 no mês, e diante disso tudo, diante desses números todos, a composição do, da projeção de inflação, né, para 2025, ela foi revisada de 5,28 para 5,16, ainda acima da meta, bem acima da meta, mas, enfim, né, estamos aí com números que estão caindo e isso não tem nada a ver
com melhora da economia ou coisa parecida, porque as taxas continuam as mesmas e isso só quer dizer que as famílias, que o consumo está sendo pressionado porque está tudo muito caro, tá? Bom, bolsas de Nova York encerraram ontem em alta na terça-feira. Dow Jones subiu 0,30, S&P 0,41 e a Nasdaq também subiu 0,44. Por aqui, o dólar contra o real acompanhou o movimento observado em outros países emergentes, né, América Latina e Ásia, e subiu, né, num dia de aversão ao risco. A moeda americana subiu 0,34, fechou aos 5,43. E o Ibovespa cedeu, não acompanhou a Bolsa Parker dos Estados Unidos, as bolsas dos Estados Unidos, e cedeu numa leve queda de 0,18 aos 137.771 pontos, tá? Chegou a oscilar mais alto, etc., mas perdeu força no final do dia. Os destaques de alta ontem ficaram com Minerva, subiu 3,13%, Pão de Açúcar também subiu 3,13%, mesmo número, e os destaques de queda ontem ficaram com MRV Engenharia 3,43% para baixo e Raízen 2,86%, tá? E aí, finalmente, né, teremos hoje o balanço, as atenções se voltam, o mercado todo se volta, as atenções, perdão, para a gigante dos chips Nvidia, que negocia, inclusive no Brasil, por meio de um BDR, para quem não sabe, né? É o NVDC34, esse é o BDR da ação da Nvidia aqui na Bolsa Brasileira. A empresa divulgará então seus resultados do terceiro TRI. A expectativa é que os números tragam mais clareza sobre os gastos ali, sobre dos investimentos em inteligência artificial, enfim, vamos ver como é que vai ficar, né? O recente rally das ações de tecnologia, vamos ver se ele tem sustentação agora, né? Então, é isso. Temos alguns outros dados importantes hoje no dia de hoje, né, a conferir. Confiança da indústria de agosto já saiu, mas eu estou gravando o vídeo aqui agora nesse momento. A gente tem os juros também às 8h30. Às 14h30, o fluxo cambial da semana. E às 14h30 também vai ser divulgada a dívida pública de julho. Claro, eu trago esses dados aqui para vocês, assim que eu ter como analisá-los, lê-los, etc. Estados Unidos também tem divulgação de estoques de petróleo às 11h30 e às 12h45, mais conhecido como meio-dia e 45, um discurso do membro do FONC, que também é bem importante, tá? Esse era o vídeo então de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, gostado das notícias. Se inscrevam aqui no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ajude a espalhar a mensagem da educação financeira adiante. Fico por aqui, nos vemos amanhã no Morning Call. Um abraço, tchau.